Corinthians 1-0 para cima do Cruzeiro, com isso, vitória corintiana no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que, pensando no torcedor corintiano, eu separei uma camisa do Corinthians, camisa para você usar no dia a dia. Tem o símbolo do Corinthians aqui, escrito Corinthians atrás, preto com a letra branca, é bem bonita. Para quem é corintiano, eu indico que dê uma olhada. Link aí nos comentários. Bom, sobre como foi o jogo, um jogo muito tenso e que a postura do Corinthians me surpreendeu, porque olhando para a temporada no geral, era um Cruzeiro que de fato chegou bem favorito para esse confronto. Um Cruzeiro que ficou na terceira colocação do Campeonato Brasileiro e que foi um excelente mandante ao longo do Brasileirão inteiro, desde a chegada do Leonardo Jardim. Foi um time que em casa sempre foi muito forte. Não à toa venceu, por exemplo, do Flamengo e do Palmeiras, jogando em casa, as duas equipes que ficaram à frente do Cruzeiro no Brasileirão. Mas é um Corinthians, cara, que essa é a chance de salvar a temporada. Pelo Brasileirão, não conseguiu vaga nem em pré-Libertadores, apenas uma Sul-Americana, e através da Copa do Brasil tem sim a chance de conquistar um título na temporada, um título de relevância, e que ganhou o Paulistão, né? Mas de relevância seria aqui a Copa do Brasil. E para a próxima temporada garantir uma vaga na Libertadores, caso seja campeão. E teve um primeiro jogo espetacular. O Corinthians conseguiu se defender bem na medida do possível. O Cruzeiro produziu pouco em relação ao que normalmente produz. Teve a chance principal, na minha visão, foi no primeiro tempo, onde o Matheus Pereira, depois de um passe do Arroio, fica cara a cara e acaba finalizando em cima do Hugo Souza. Se o Matheus Pereira tenta dar uma chapada assim, tirar do Hugo Souza, teria mais chance de terminar em gol. Ele acaba optando por colocar muito mais força do que necessariamente tirar do goleiro e acaba desperdiçando a melhor chance no jogo do Cruzeiro. O gol do Corinthians sai mais ou menos com uns 20, 22 do primeiro tempo. Uma jogada que o Breno Bidon dá o passe para o Carrijo e o Carrijo que fez um grande jogo, o Bidon também. O meio de campo, no geral, do Corinthians foi muito bem, né? Com José Martinez, Maicon, Breno Bidon e o Carrijo. O Bidon mais pela esquerda, o, o Carrijo mais pela direita, o Maicon mais centralizado e o José Martinez como um primeiro volante. Depois, com as mexidas, foi se mudando, né? Quando entrou o Charles, o André, enfim. Mas aí o Carrijo caindo pela direita, ele arranja um cruzamento perfeito para o Yuri Alberto e ali é o que faz esse gol sair. Esse gol do Corinthians só saiu porque o Yuri Alberto pensou mais no time do que nele mesmo. Muito centroavante naquela bola teria tentado finalizar, uma bola que já tinha um marcador chegando nele, era difícil ele conseguir fazer o gol naquela posição e ele opta por devolver a bola para o meio da área onde está o Memphis sozinho. E aí o Memphis cabeceia, a bola ainda continua viva e aí sem goleiro, já que o Cássio tinha caído, empurra para o gol para fazer o gol do Corinthians. Esse gol só saiu, e para mim o ponto principal dele é por conta do Yuri Alberto, cara. E aí é uma diferença, olhando pro Corinthians comparando com o Cruzeiro, vou comparar com o Gabigol, por exemplo, dentro da partida mesmo. Era muito notório, depois que o Gabi entrou, que ele entrou vindo da direita pro meio, né? Naturalmente não é jogo para se tirar o Caio Jorge, muito menos o Matheus Pereira. Então ele veio da direita pro meio, para ter um cara mais centralizado, e o William tendo mais espaço para atacar por esse lado direito, né? Esse foi o desenho do Cruzeiro na metade para a reta final do jogo, para tentar pressionar e encontrar espaços na defesa do Corinthians. E era muito notório que o Gabi estava tentando resolver sozinho, estava tentando ser a estrela do jogo, estava tentando fazer o gol do empate. Então, em momentos que ele poderia dar o passe, em momentos que ele podia ter mais tranquilidade, ele chutava de qualquer jeito para talvez ter a estrela dele, que ele tem muita estrela, para tentar salvar o Cruzeiro. Mas nesses momentos você tem que pensar mais no time do que em você ser a estrela, em você salvar a pátria, em você ser o cara que vai ser o protagonista. E eu acho que essa foi a grande diferença. Enquanto do lado do Corinthians todo mundo estava pensando em prol do time, no lado do Cruzeiro, por exemplo, o Gabi, que foi quem teve muitas chances na reta final do jogo, tentou resolver sozinho. Não estou falando que ele fez isso contra o Cruzeiro, pensando mal no Cruzeiro, lógico que não. Mas às vezes ele tentou resolver sozinho, às vezes ao invés de tocar para o cara melhor colocado. E foi justamente o oposto com o Yuri, né? O Yuri poderia finalizar, era uma bola que quase todo centroavante finalizaria, e ele escora para o meio da área. É isso que faz esse gol surgir, e o Memphis atacando muito bem, o espaço muito bem posicionado, fez ali o gol da vitória do Corinthians. No segundo tempo, o Cruzeiro aumentou seu volume de jogo, naturalmente, jogando em casa. O Corinthians foi indo para trás, então tirou o Yuri Alberto, tirou o Memphis, foi colocando o Vitinho,
o Rodrigo Garro. Terminou com a dupla de ataque que começou com o Yuri Alberto e Memphis Depay, dois atacantes. Terminou com Vitinho e Garro, um meia atacante e um meia. Então foi recuando o time naturalmente o Corinthians, até porque se o Corinthians empatasse era um bom resultado. Perdesse por um gol era um bom resultado. Ganhando é um resultado espetacular para o Corinthians. Uma zebraça. Pelo que a gente viu na temporada, é uma zebraça. É um Corinthians que fez um Brasileirão mediano. O torcedor corintiano não deve estar 100% satisfeito com o Dorival até esse jogo. Né? Agora está satisfeito. É muito fácil falar que está satisfeito depois que venceu do Cruzeiro lá em Minas no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Se tivesse perguntado logo depois de empatar em casa com o Juventude o que achou do trabalho do Dorival na temporada, talvez não falasse que foi ruim, mas também não ia falar que foi excelente, ia falar que foi ok. Agora deixa o Corinthians ganhar a Copa do Brasil. Ah, não, aí o trabalho é uma maravilha. Então, acaba que no futebol tudo depende do resultado. Enfim, um Corinthians muito com a cabeça muito concentrada no jogo, um time muito bem montado, se defendendo muito bem. O Vitinho quase que fez um golaço no segundo tempo depois de dar uma caneta no Fabrício Bruno, mas acabou finalizando para fora. E já falando do Fabrício Bruno, o torcedor do Cruzeiro vai saber melhor, mas para mim esse foi um dos piores jogos dele com a camisa do Cruzeiro. Erros na saída de jogo. Teve um chute do Depay que por pouco não entra no primeiro tempo depois de um erro dele na saída de jogo. Ofensivamente ele é muito forte e quando teve espaço para cabecear ele cabeceou mal. Teve essa jogada que o Vitinho deu uma caneta nele. Então, no geral, teve muitos erros do Fabrício Bruno e para um zagueiro que é a grande liderança defensiva do Cruzeiro, a ponto de já ser até de um jogador de nível seleção brasileira, o Fabrício Bruno ficou devendo em relação ao que ele pode render. E eu não gosto dele, tá? Eu acho uma marra muito grande do Fabrício Bruno, cara. Eu não gosto dele, pode falar o que quiser aí, eu não gosto do Fabrício Bruno. Assim como o Breno Bidon é muito bom jogador, promissor e tal, mas também já tá numa marra. Tipo, assistindo já tava dando uma raiva do cara, tanto do Fabrício Bruno quanto do Bidon. Uma marra muito grande desses caras, velho. Meu Deus. Mas enfim, o importante é o que importa, e o que importa é que o Corinthians venceu. Corinthians 1-0, tudo em aberto, o Cruzeiro é muito forte, pode tranquilamente ir lá na Neoquímica Arena e vencer também. O Corinthians, ao longo do Brasileirão, mostrou que não foi um bom andante. Então o Cruzeiro pode sim ir lá, vencer, levar para pênalti ou até passar no tempo normal. Mas o fato é, agora o Corinthians está com a vantagem no agregado, está com a vantagem no placar e tem grandes chances de passar de fase, o que salvaria a temporada do Corinthians. Enfim, tudo em aberto ainda para o jogo de volta, porque o Cruzeiro é muito forte. Mas é um resultado incrível para o Corinthians. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!